Criancinhas, moços, moças, criancinhas, moças e moços. Na palestrinha de hoje nós falaremos um pouquinho sobre os ingleses na América. E professor, ano passado você falou sobre a colonização espanhola? Sim, senhores. E na palestra de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a colonização inglesa. Professor, por que raios tem um cavaleiro em frente a labaredas como pano de fundo da palestra de hoje? Senhores, senhoritas, esse é o desafio da aulinha de hoje. O que esse pano de fundo tem a ver com o título? Valendo um presente para quando o mundo voltar ao normal e as aulas acontecerem em sala. Que presente é esse, professor? Provavelmente é um chocolate, mas vai depender do meu bom humor. Se às vezes pode ser, sei lá, né, uma viagem para o Havaí, não sei. É muito provável que seja chocolate mesmo, tá? Feito o desafio, vamos para o que interessa. Senhores, saibam vocês que a Inglaterra chegou atrasada. Ai não, professor, que atrasona! Pois é. Mas galera, houve motivo para tal atraso. Eu me lembro quando era jovencito, assim como os senhoritos hoje o são. Eu costumava me perguntar, nossa velho, a Inglaterra era muito poderosa, a Inglaterra tinha recursos, a Inglaterra tinha uma frota naval fantástica. Por que raios? Por que raios? Portugal e Espanha foram pioneiros nos processos de grandes navegações e foram eles os adiantadões na colonização da América e não a Inglaterra. A Inglaterra tinha tudo para o selo também, mas não foi. Por quê? Senhores, saibam vocês que os séculos XV e XVI foram bastante agitados para a Inglaterra. Séculos esses nos quais Espanha e Portugal sagraram-se as grandes senhoras dos mares, tá? Só que a Inglaterra também poderia tê-lo sido, pessoal. Em história isso é bastante problemático, né? O poderia ou ser, né? Não tem como a gente adivinhar como poderia ter sido a história se alguma coisinha tivesse sido diferente, tá? Isso é tudo aposta e de cientificidade não tem nada, tá? Então aqui, conversa de amigos, ciência à parte. Eu acredito que a Inglaterra poderia ter sido também uma pioneira nas grandes navegações, pessoal. Não a foi porque durante os séculos XV e XVI, como os senhores bem sabem, uma série de revoluções, uma série de conflitos, uma série de embates fez com que a Inglaterra se tornasse tão agitada que foi difícil focar sua atenção para isso nesse momento. Professor, mas a Inglaterra nesse período já contava com muitas colônias. Sim, senhores, mas saibam vocês que colônias nas Américas, essa era a menina dos olhos de várias das nações imperialistas da época. Professor, fale mais, tá muito interessante. Eu falo, vejam só. Em 1584, senhores, olha só, no finzinho do século XVI, a rainha Elizabeth I até que concedeu permissão para um nobre inglês ocupar algumas das regiões nas Américas. Eis que surge a colônia de Virgínia, que deu errado, tá? Os colonos que na Virgínia habitavam foram praticamente todos dizimados por indígenas muito bravos que não queriam eles lá, tá? Então, no primeiro momento, o processo de colonização inglesa deu mega errado. Mas eles insistiram, em 1620, eles voltam a enviar indivíduos ingleses para as terras americanas. Olha só, quase 40 anos depois. Só no século 17 é que, a bordo do glorioso navio Mayflower, famílias inglesas deixaram a Inglaterra em busca de uma nova vida em solo americano. Professor, quem eram aquelas pessoas? Pessoal, essas pessoas eram protestantes, calvinistas e puritanos. Lembrem-se, os senhores, que a Inglaterra naquele período não era o lugar mais pacífico de se viver, tá? Perseguições religiosas aconteciam aos montes.
Protestantes, então, naquele período, principalmente em regiões onde quem dominava era um rei absolutista, não eram nada bem-vindos. A possibilidade, então, de embarcar rumo a um país novo, a um novo universo, onde a possibilidade de construir uma nova vida livre daquelas perseguições chatas era possível, apresentou-se como uma coisa bastante interessante para esses cavalheiros. Então, as primeiras levas de ingleses em colônias americanas inglesas foram protestantes calvinistas e puritanos. Pessoal, além do mais, é digno de nota que muitas das pessoas que saem de um continente e vão para o outro nesse momento em busca de melhores condições de vida, isso já deixa bastante claro que essas pessoas são pobres. Ninguém sai do seu país, ninguém sai, ainda em macro escala, ninguém sai do seu continente em busca de trabalho se a vida no seu país de origem tá suave, tá de boa. Claro que não, é super problemático sair do seu país, né? Não é uma coisa simples, vou sair do meu país, depois eu volto, né, na semana que vem. Não é assim. É uma transferência, é uma mudança grande, é uma transformação gigantesca na vida da pessoa. Então precisa de um ótimo motivo para ela sair de lá. Perseguições religiosas, a possibilidade de morrer de fome são bons motivos, né? Venhamos e convenhamos. Professor, mas se eles são pobres, como que eles vão arcar com o custo de uma viagem intercontinental? Senhores, eles financiavam a sua viagem. Nossa, professor, eles iam lá no Popé de Sicredi, quem poupa, não, como que é? Quem poupa só tem? Não tinha esse banco aí, tá? O que eles faziam era financiar a sua viagem por meio de uma troca. Senhor colono que já habita na América e tem grana, o senhor pague a minha viagem e a da minha família e eu me comprometo a trabalhar para você em suas terras de 4 a 7 anos. Ou seja, a pessoa vendia 4 a 7 anos de seu trabalho em troca da viagem, galera. Olha só, olha só a situação da pobreza, galera. Uma viagem te custar 7 anos de trabalho. Mas era isso que acontecia, tá? Era isso que acontecia, senhores. E é então que, por meio desses procedimentos, por meio dessas viagens financiadas, que as 13 colônias foram fundadas. Após Plymouth, que foi uma das primeiras, outros núcleos coloniais foram surgindo na costa atlântica da América do Norte. Senhores, eles chegavam de navio, é claro. Então, por onde eles vão chegar? No meio do país? É claro que não, né? Eles vão chegar pela costa. Ou seja, olha só, no leste dos Estados Unidos, lá onde há a costa atlântica, vão chegando navezinhos cheios de pessoas dispostas a colonizar essas que viriam a se tornar as 13 colônias. Professor, tem que decorar o nome delas todas. Carolina do Sul, Carolina do Norte, Georgia, Virgínia... Não precisa decorar. Não precisa decorar. Mas saber que elas eram 13 é fundamental. E saibam, senhores, também que não vieram apenas ingleses, senhores. Também havia suecos, holandeses e... Vejam só que interessante. Como os senhores já perceberam, havia diferentes etnias. Havia diferentes religiões, ou seja, nessas 13 colônias era característico de cada uma delas bastante autonomia política e liberdade religiosa. Professor, como assim? Por quê? Senhores, por causa do seguinte, a Inglaterra não foi capaz de impor aquela padronização político-religiosa tal qual fizeram Espanha e Portugal. Lembrem-se os senhores que as colônias portuguesas, ou seja, aqui o que viria a se tornar o Brasil hoje, e aquela vasta extensão colonizada pela Espanha, algumas instituições padronizaram as formas de ser, agir, comércio, política naquela região. A religião
oficial era a católica. O sistema de governo era o rei mandava, e aqui na América do Sul havia vice-reis ou subdivisões administrativas que respondiam ao rei. Isso a Inglaterra não foi capaz de fazer, galera. A Inglaterra não foi capaz de fazer isso. Por quê, professor? Porque eu já vou explicar. Aguenta aí que eu já vou explicar. E saibam, senhores, que ficou mais ou menos assim a divisão desses núcleos coloniais, tá? Ficou mais ou menos assim. Nossa, professor, ao lado das colônias inglesas havia também território francês. Sim, senhores. Professor do céu, isso veio a, sei lá, de alguma forma desencadear algum conflito? Sim, senhores, um conflito que ficou conhecido como a independência dos Estados Unidos. Mas eu falei bem baixinho porque vocês não podem saber que isso vai acontecer ainda, senão eu vou dar spoiler. Não coloquemos os bois na frente do carro, uma coisa de cada vez, senhores. Finge que vocês não sabem que isso aqui existe. Ó, eu vou até riscar para vocês não saberem que existe. Ó. Pronto, risquei. Vocês não sabem. Vocês não esperavam por essa, né? Mocinhos, mocinhas, outra coisa que vai desembocar num spoiler, mas vocês têm que saber é que há uma série de características a partir das quais a gente pode identificar o que é uma colônia do norte, o que é uma colônia do sul. Aspectos geográficos, aspectos políticos, aspectos históricos que eu vou mencionar agora. Vamos deixar bastante claro essa divisão que ficou conhecida como Norte-Sul, em se tratando daquelas colônias, o fez, tá? Diferenças essas, pessoal, que vão dar início a outro conflito que ficou conhecido como a Guerra Civil Americana. Olha só, nós temos um soldado confederado e um da União, encarando-se com um olhar feroz, falando: eu vou te matar porque o que tá certo é a União, não, os confederados. Enfim, senhores, deixem de lado essa questão no momento, porque também é spoiler. Eu vou arriscar para vocês não saberem também. Professor, por que você tá falando de coisa que a gente não precisa saber agora e que é spoiler? Galera, porque tudo isso está intimamente associado, difícil mencionar uma coisa sem falar outra. As divisões entre norte e sul, as características que as distinguem, veio a provocar esse conflito. É impossível falar de uma coisa sem mencionar a outra. Mas, no momento, saibam que norte e sul eram diferentes. Por quê? Por quê, professor? Eu vou explicar no próximo bloco. Assista!